As pessoas muitas vezes esquecem que Neymar já tinha 22 anos quando chegou à Europa. Eles ignoram essa fase crucial de sua carreira, como se naquela época ele não tivesse impressionado meio mundo como um prodígio do futebol. Na verdade, até aquele momento, ele já havia disputado mais de 230 partidas, com praticamente o mesmo número de contribuições de gols, além de ter conquistado um total de 72 prêmios e troféus em apenas 5 anos, incluindo 2 indicações à Bola de Ouro, um feito que nenhum outro jogador que atuou na América do Sul havia alcançado. Naquela época, Neymar parecia estar predestinado a se tornar uma lenda do futebol. Desde o seu nascimento, tudo parecia conspirar a seu favor. Não só ele herdou o talento do pai, que também era jogador de futebol, mas também teve a sorte de nascer em 5 de fevereiro, uma data que parecia ser um amuleto para grandes jogadores. De César e Maldini, Tevez e até Ronaldo, quase parece que se você nasceu nesse dia, está destinado a se tornar uma estrela do futebol. Não pense que as coisas sempre foram fáceis para Neymar. Na verdade, poderia ter dado tudo errado para ele desde muito cedo. Quando tinha apenas 4 meses, sua família estava indo visitar parentes quando outro carro desviou e colidiu com eles violentamente. Seu pai, ao recuperar a consciência, sentiu uma dor intensa e temeu pela vida. Ele acabou sofrendo uma fratura no quadril e teve que se aposentar do futebol após o acidente. No entanto, o momento mais assustador para ele foi quando percebeu que Neymar não estava no banco. Ele temeu que Neymar tivesse sido lançado para fora do carro e morrido. Felizmente, a mãe o encontrou debaixo do banco, gravemente ferido e com sangue na cabeça, mas milagrosamente sem nenhum osso quebrado. Na verdade, foi a paixão do pai pelo futebol que pavimentou o caminho para Neymar se destacar no esporte. Com apenas 6 anos, enquanto corria pelas arquibancadas de um campo de futsal, um olheiro chamado Betinho, conhecido por descobrir Robinho, o notou. A maneira como Neymar corria com velocidade e precisão entre as poltronas foi o bastante para Betinho reconhecer seu potencial e imediatamente contatar todos os contatos que tinha para colocá-lo na Portuguesa Santista. Assim, Neymar deixou as arquibancadas para se destacar no próprio campo de futsal, moldando seu estilo de jogo icônico. Neymar rapidamente se tornou uma sensação local, alcançando um status de fenômeno. Sua habilidade excepcional atraiu a atenção constante da imprensa, com pessoas de várias partes vindo para vê-lo jogar em quadras de futsal frequentemente lotadas. Há relatos curiosos de até mesmo Robinho e Zito, lendas do Santos, indo ao local para testemunhar o talento do garoto. Surpreendentemente, Zito havia sido incentivado a comparecer pelo famoso torcedor do Santos, conhecido como Alemão, que tinha o escudo do clube tatuado na testa e em quase todo o corpo. Quando Zito avistou Neymar, ele agiu rapidamente, abordando o presidente do Santos e insistindo para que o clube contratasse o garoto. Mesmo sem uma equipe juvenil adequada para um jogador de 10 anos, o Santos organizou testes e até criou uma equipe do zero para contratá-lo. Com 11 anos, Neymar já estava recebendo um salário considerável. No entanto, nos anos seguintes, Neymar continuaria a se destacar principalmente no futsal. Ele liderou sua equipe escolar até a final da Copa TV Tribuna, um programa esportivo televisionado da época. O jogo se tornaria icônico por causa de um certo momento. No intervalo, com o placar empatado, os repórteres entrevistaram Neymar. Apesar de seu jeito reservado, ele demonstrou confiança, afirmando que seu time sairia vitorioso. No entanto, ao recomeçar o jogo, as coisas não correram bem para ele. Com seu time ficando para trás, Neymar intensificou seu jogo. Ele se recusou a passar a bola, até mesmo tentando levar o jogo sozinho quando o outro time abriu uma vantagem de 2 gols. Neymar chegou ao ponto de tentar driblar o time inteiro sozinho, marcando um gol, embora seu time acabasse perdendo por 5-2. No ano seguinte, Neymar retornou ainda melhor e finalmente conquistou o troféu. No entanto, isso possivelmente não tinha tanto significado para ele naquele momento, já que naquela época ele estaria voando para a Espanha para ser avaliado pelo Real Madrid. O clube fez de tudo para impressioná-lo, inclusive registrando-o como jogador, mas desde o início, Neymar parecia sentir falta de casa. Seu pai então negociou com o Santos, convencendo-os a pagar um bônus de assinatura de R$1 milhão para trazer o garoto de volta ao Brasil. A partir desse ponto, Neymar simplesmente se destacou. Nos 2 anos seguintes, ele começou
começou a competir com jogadores mais velhos da academia, apesar de ter apenas 15 anos, e ainda assim conseguiu brilhar tanto que chamou a atenção de todos, levando-o a ser convocado para a seleção sub-17. Isso o tornou uma figura notória em todo o país, o que levou o Santos a fechar contrato com ele logo após completar 17 anos. Neymar foi transferido para o time titular, onde inicialmente não era esperado que ele jogasse, mas ele simplesmente superou completamente seus colegas de equipe nos treinos, levando o técnico a brincar sobre escalá-lo para o próximo jogo. Surpreendentemente, Neymar afirmou estar mais do que pronto. No dia do jogo, com o placar empatado em 0-0 com 59 minutos, os torcedores, cientes de seu talento, começaram a pedir pelo nome de Neymar, clamando para que o treinador o colocasse em campo. O técnico o colocou em campo e o Santos recuperou o ânimo, virando o jogo e conquistando a vitória. A partir daí, Neymar passou a fazer mais aparições como substituto e logo se tornou titular, participando de 15 partidas consecutivas pelo clube. Embora o treinador tenha diminuído um pouco suas oportunidades na segunda metade da temporada, Neymar foi premiado como o melhor jovem jogador do Campeonato Paulista e chegou à final da competição, onde enfrentou o próprio fenômeno. Infelizmente para Neymar, Ronaldo marcou 2 vezes e garantiu a vitória. No ano seguinte, Neymar elevou seu jogo a outro patamar, contando com Ganso e Robinho ao seu lado. Ele teve um desempenho excepcional no Campeonato Paulista, marcando 14 gols e fornecendo 5 assistências em 19 jogos. Na partida final, Neymar brilhou ao marcar 2 gols, levando o Santos ao título e garantindo a si mesmo o prêmio de melhor jogador do torneio. Além disso, na Copa do Brasil, Neymar teve uma sequência impressionante, registrando 11 gols e 7 assistências em apenas 8 jogos. Em um ponto, ele marcou 14 gols em apenas 3 partidas, o que o levou a conquistar o título e o prêmio de artilheiro da competição. Com apenas 18 anos, Neymar já era o ícone do futebol brasileiro e o rosto do Brasileirão. O Santos até recusou uma oferta de 30 milhões de libras do Chelsea, persuadindo Neymar a permanecer ao prometer que o time o teria como foco principal, e até mesmo contatando Pelé para reforçar a ideia. Essa expectativa o levou a ser cogitado para a Copa do Mundo com o Brasil. No entanto, o técnico Dunga frustrou essa possibilidade ao deixar Neymar de fora do torneio. Talvez tenha a ver com o fato de esse ter sido também o ano em que René Simões se referiu a Neymar dizendo: "Estamos criando um monstro", o que ele não quis dizer no bom sentido. Deixe-me explicar. Neymar ficou famoso por marcar pênaltis com uma paradinha, ou seja, parar logo antes de bater na bola para enganar o goleiro e fazê-lo mergulhar muito cedo, o que causou controvérsia e irritou muitas pessoas, incluindo o lendário Rogério Ceni, que chegou a reclamar publicamente disso, o que foi especialmente irônico porque ele também já havia feito isso no passado. Mas agora, se você chegou até aqui, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Sem mais enrolações, vamos continuar. Apesar disso, a FIFA acabou proibindo a mudança, o que forçou Neymar a se adaptar, resultando em algumas falhas em cobranças de pênalti. Isso levou seu técnico Dorival a instruí-lo, durante um jogo, a permitir que um companheiro de equipe cobrasse o pênalti. No entanto, essa decisão deixou Neymar furioso, levando-o a insultar o treinador do meio do campo. Quando René o chamou de monstro, o que ele quis dizer foi um pirralho mimado e não um jogador de futebol monstruoso. Embora, para ser justo, ele se desculpou mais tarde, e talvez os 43 gols e 10 assistências em 63 partidas também tenham compensado um pouco. Neymar então ganhou a chuteira de ouro pelo maior gol brasileiro do ano e o prêmio de melhor atacante do campeonato. Apesar do 8º lugar do Santos, valeu-lhe a primeira convocação para a seleção brasileira. No ano seguinte, Neymar continuou fazendo história, especialmente com a equipe sub-20. Ele começou o sul-americano marcando 4 gols em um único jogo e levou sua equipe à final, conquistando o título e o prêmio de artilheiro, com mais que o dobro de gols de qualquer outro jogador. Embora essas conquistas fossem significativas, Neymar tinha os olhos voltados para um prêmio ainda maior, a Copa Libertadores. Ele começou marcando um gol crucial contra o Colo-Colo,
garantindo a classificação para a fase eliminatória. Em seguida, teve atuações decisivas, fornecendo assistência para o único gol contra o Clube América, garantindo a vaga nas quartas de final. Na sequência, ele deu a assistência para o único gol no jogo fora de casa e marcou no segundo jogo para garantir a vitória sobre o Once Caldas. Nas semifinais, Neymar mais uma vez desempenhou um papel crucial, fornecendo a assistência para o único gol na partida em casa e depois marcando o terceiro gol decisivo no empate de 3-3 no jogo de volta. E claro, na final, Neymar brilhou ao marcar o primeiro gol, contribuindo para a vitória do Santos e a conquista do título sul-americano, algo que não acontecia desde a época de Pelé. Além disso, Neymar foi eleito o jogador do torneio. E como se essas performances já não fossem marcantes o suficiente, em seu próximo jogo pelo Santos, Neymar protagonizaria sua atuação mais memorável com a camisa branca, enfrentando Ronaldinho no confronto contra o Flamengo. Curiosamente, o jogo começou com 2 gols de Borges, sendo Neymar responsável pela assistência do segundo gol logo com 16 minutos de jogo. Em seguida, Neymar marcou um dos gols mais memoráveis de todos os tempos, apenas 10 minutos depois, colocando o Santos na liderança por 3-0. No entanto, o Flamengo não desistiu facilmente e conseguiu empatar o jogo, com Ronaldinho marcando o primeiro gol e dando assistência para o terceiro. Isso por si só já tornaria o jogo emocionante, mas ainda havia mais por vir. Neymar marcou outro gol espetacular, colocando o Santos novamente à frente, mas Ronaldinho liderou o Flamengo para mais uma virada, marcando mais 2 gols e completando um hat-trick. Apesar da derrota, Neymar foi recompensado por sua performance com o prêmio Puskás pelo seu primeiro gol, tornando-se o jogador mais jovem a conquistar o título. No entanto, acabou sendo superado por Daniel Sori, que marcou seu gol em sua partida de estreia. Mesmo assim, apenas para adicionar mais surpresa àquela temporada incrível, apenas alguns meses depois, outro enredo inacreditável se desenrolou. Como relatou seu companheiro Diogo. Pô, essa história aí eu nunca vou esquecer desse dia. Um treino anterior do jogo contra o Atlético Paranaense. O Neymar chegou da seleção, algo assim. E aí a gente treinou, fez o rachão. Neymar, pô, 19 anos, voando, né? E aí depois o cara foi jogar futevôlei, que no Santos tinha uma quadra de futevôlei ali do lado do CT, né? Do campo. E aí jogou umas 3, 4, 5 partidas de futevôlei e cansa, cara. Né? Aí beleza, no outro dia, né, falei, caramba, beleza, né, vamos ver como vai ser o jogo. Aí, cara, no outro dia, eu vejo o Neymar aqui do lado, dormindo no ônibus, assim, no caminho do jogo. Eu falei, esse moleque tá morto. E aí, cara, nesse jogo, acho que foi até o que ele ganhou a bandeira, né, comemorativa da torcida do Santos. Ele ganhou uma bandeira lá, parece que o moleque acordou, cara, acho que ele fez 4 gols nesse jogo. Ali eu falei assim, esse é diferente. Foi realmente uma performance incrível, porém, no mês seguinte, no Mundial de Clubes, por melhor que ele jogasse, não havia nada que pudesse ter feito para conquistar o troféu. O Santos chegou à final apenas para ser derrotado por 4-0 pelo Barcelona. Ele encerrou o ano com uma performance excepcional, sendo nomeado pela primeira vez para a Bola de Ouro e imediatamente entrando no top 10, sendo o segundo jogador a ser nomeado enquanto jogava na América do Sul. No ano seguinte, ele não se conteve, registrando números impressionantes, conquistando seu terceiro campeonato paulista consecutivo com 20 gols e 8 assistências em 18 jogos. Em uma exibição impressionante, ele esteve envolvido em 74% dos gols marcados pelo Santos nas 7 partidas que antecederam a final, totalizando 13 gols e 4 assistências nesse período. Mas não pense que ele se destacou apenas no campeonato estadual. Seus números no Brasileirão foram praticamente os mesmos, e sua atuação mais marcante do ano veio mais uma vez na Libertadores. Tudo começou quando o técnico do Bolívar o desdenhou em uma entrevista pré-jogo, dizendo: Neymar? Nem sei quem é. Essa declaração irritou Neymar, mas a situação piorou quando o Bolívar venceu o jogo em casa, disputado nas famosas montanhas hostis da Bolívia. Isso o motivou a avisar ao Bolívar que venceriam no segundo jogo. Apenas 6 minutos após o início da partida de volta, Neymar já havia feito uma assistência para empatar o placar agregado. Com 16 minutos, ele marcou um gol para colocar o Santos na frente e depois continuou, resultando em uma das maiores humilhações esportivas de todos os tempos. Ele daria uma assistência alguns minutos depois e marcaria o seu segundo gol com 36 minutos de jogo.
Ao final da partida, Neymar havia acumulado 2 gols e 3 assistências, contribuindo para a vitória do Santos por 8-0 sobre o Bolívar, a maior vitória em uma partida da Libertadores desde 1985. Infelizmente, 2 rodadas depois, o Santos foi derrotado pelo Corinthians e o único gol de Neymar não foi suficiente para levá-los à final. No entanto, ele conseguiu conquistar o prêmio de artilheiro, algo que ainda não havia alcançado. Apesar de enfrentar mais dificuldades posteriormente, como testemunhar a derrota do Brasil nos Jogos Olímpicos após levá-los à final, nada disso foi capaz de impedir Neymar de ganhar o prêmio de maior prestígio no Brasil, o Howard Concours, uma premiação que serviu para literalmente tirar Neymar da disputa por qualquer outro prêmio, considerando-o simplesmente bom demais para ser comparado a outros jogadores. Para se ter uma ideia, esse prêmio só havia sido concedido a Pelé, não a Ronaldo, Ronaldinho ou Zico, apenas a Neymar e Pelé. Com 43 gols e 19 assistências em 47 partidas, ficou claro que Neymar estava em um nível acima. Depois de ser indicado novamente para a Bola de Ouro, Neymar iniciou sua 5ª temporada no Santos, tornando-se o primeiro jogador a chegar em 5 campeonatos paulistas consecutivos e sendo eleito o melhor jogador da competição, apesar de perder a última partida. Em seguida, ele participou da Copa das Confederações com o Brasil, marcando ou dando assistência em todos os jogos, conquistando os prêmios de artilheiro e melhor jogador, além do troféu, ao derrotar a poderosa Espanha, que estava invicta em 29 jogos no início de 2010. Apesar da temporada promissora, com 138 gols e 65 assistências em 230 jogos pelo Santos, conquistando 6 troféus e mais de 70 prêmios em 4 anos e meio, Neymar finalmente sucumbiu às ofertas milionárias dos clubes europeus. Ele recusou ofertas do Chelsea, Real Madrid e Juventus em favor do Barcelona. Até hoje, o valor real de sua transferência permanece incerto, com o Barcelona relatando que foi apenas 57 milhões. No entanto, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, afirmou que o Santos exigiu pelo menos 150 milhões. O custo real pode ser difícil de precisar, mas uma coisa é certa: qualquer que seja o valor pago, foi um investimento que valeu a pena.